O mês de março leva esse nome por causa do deus Marte, o princípio da guerra. É justamente neste momento que nós temos o começo do ano novo astrológico, com a entrada do Sol a 0 grau do signo de Áries, que é justamente regido por Marte, o planeta do conflito. E é exatamente por isso que desde os tempos sem princípio que os antigos começavam suas campanhas militares justamente nesse momento, porque o inverno acabou e está na hora de ir para o combate. Bom, é por isso e muito mais que eu acho que tudo que a gente está vivendo na atualidade vai escalar e muito. No vídeo de hoje eu falo sobre isso, lanço mão da astrologia, da mitologia, da geopolítica, da psicologia junguiana para a gente entender o momento que a gente está vivendo, além de falar de todos os aspectos importantes para este mês. Anotem, façam as suas anotações. Vamos começar? Bom, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Venham com a gente, cliquem no sininho para vocês receberem as notificações. Além disso, inscrevam-se, fiquem com a gente e curtam esse vídeo. Acompanhem também o canal pelas redes sociais. A gente se vê no TikTok, principalmente no Instagram. O nosso arroba é @aastróloga, simples assim. No Insta eu publico conteúdos diferentes daqui do YouTube. Bom, como a gente começa o mês de março? Vamos recapitular alguns posicionamentos importantes. A gente estreia março com Mercúrio retrógrado. A gente tem Mercúrio retrô de 26 de fevereiro a 20 de março. Guarda essa data, 20 de março é o dia do equinócio, dia do começo do ano novo astrológico, e muita coisa vai acontecer ao redor dessa data. É até o dia 20 de março que a gente vai ter incertezas, inseguranças, a gente pode se atropelar, a gente pode ficar muito tomado de uma insegurança, de muito medo e de uma certa inação, uma certa paralisia. Outras coisas vão precisar ser refeitas. Tudo isso tem a ver com Mercúrio retrô. Deixo o vídeo para vocês, Mercúrio retrô em Peixes, que pega principalmente pessoas com aspectos importantes no signo de Peixes, ok? Bom, se você quiser entender como caminhar pelo planeta nos próximos tempos, neste ano, com Mercúrio retrô ou não, entre em contato comigo por e-mail e a gente marca uma consulta virtual personalizada para tratar disso e muito mais. Na sequência, meus amigos, e mais um movimento que está vindo de outros meses e dura mais um tanto, é Urano nos últimos graus do signo de Touro. Isso está rolando entre 7 de novembro e 25 de abril, mas a gente ainda tem o mês de março inteiro com Urano nos últimos graus do signo relacionado à economia. Portanto, se Urano, como eu digo, é o planetinha do plot twist, a gente já estou cantando essa pedra desde o ano passado, sobre um aspecto que pode trazer para a gente grande instabilidade econômica. E isso tem a ver, isso está relacionado a várias escalas de realidade, mas e principalmente agora com o conflito que se agrava no Oriente Médio. Portanto, questões relacionadas a petróleo, gás, combustível, que afetam diretamente a indústria do plástico, a indústria têxtil, a indústria farmacêutica, importações e exportações, seguros de viagem, mercado financeiro, está tudo junto e misturado e a gente já está vivendo um caos muito grande e deve ficar cada vez pior quanto mais Urano vai se aproximando do grau zero, grau crítico de Touro, que é o último ali. Portanto, março e abril podem ser meses muito ruins para questões econômicas, e tudo isso relacionado. Entretanto, como a gente está falando também de Urano em jogo, e Urano é um planeta relacionado à tecnologia, a gente também está falando da possibilidade do agravamento de uma questão econômica por conta de problemas ligados à inteligência artificial. Então, acho que a gente tem que prestar atenção nisso tudo. Deixo o vídeo para vocês, o último adeus de Urano no signo de Touro, para vocês verem as últimas reviravoltas e o quanto isso pode interferir na vida da gente. Aqui embaixo, imaginando que a gente já está com as repercussões de crise no Oriente Médio, que podem e imagino que devam se agravar, mas também relacionada a outros temas, como por exemplo o caso Banco Master no Brasil, que se mostrou ainda mais insólito, absurdo, nefasto e abjeto nos últimos dias, principalmente de ontem para hoje, em que a gente descobriu inclusive o envolvimento do Banco Central do Brasil, que é uma coisa absurda na história do Brasil. Então isso tudo ainda vai ter grandes repercussões, tem muita gente graúda envolvida em todas as escalas, em todos os níveis, em todas as instâncias. Vamos acompanhando, porque isso pode ter interferências muito grandes na economia do Brasil, na política no Brasil e na realidade cotidiana do povo brasileiro, que não tem nada a ver com tudo isso.
Sigamos, meus amigos, o próximo aspecto que vem desde o mês passado e que é importantíssimo e que fica ainda mais, digamos, evidente nesse mês, é a grande conjunção de Saturno e Netuno a 0 grau do signo de Áries, que é o marco zero, que eu chamei de a nova jornada do herói. Deixo o vídeo para vocês. A gente tem esses dois planetaços que saíram de Peixes, entraram em Áries e estão conjuntinhos a 0 grau do primeiro signo da roda zodiacal. Isso é uma potência, né? Isso é uma mudança de rumo no planeta e no rumo da tua vida. Esse 0 grau de conjunção desses dois, eles ficam juntinhos de 7 de fevereiro a 20 de março. E é nesse momento que algo pode acontecer nas nossas vidas pessoais e na nossa vida coletiva. Imaginando que esses dois planetas estão no signo da guerra, que é Áries, regido por Marte, não é por acaso sincronicamente, eu também já estou falando disso desde o ano passado, que essa era uma marca de início de um grande conflito no mundo. E a gente já está vendo. Entretanto, essa não é apenas uma marca de um grande conflito, é o começo de uma grande aventura. Eu falo sobre isso nesse vídeo porque tem muita gente entrando em contato comigo muito desesperada com os rumos que o mundo está tomando. Eu também estou muito preocupada. Mas a vida, meus amigos, é dual e as possibilidades são muitas. Então eu convido vocês a um olhar criativo, um olhar, sabe, expansivo, ampliado, que conecte com a paixão de vocês que tem a ver com Áries, para a gente começar um novo ciclo de coragem e uma grande nova aventura na vida da gente. Portanto, tudo isso é possível. Assistam ao vídeo que eu acho que vocês vão entender melhor e a gente ainda vai falar mais um monte sobre tudo isso aqui no canal ainda hoje. Aguenta um pouquinho aí. Bom, na sequência, a gente tem Marte, que é o deus da guerra, mas aonde é que ele está no céu da atualidade e é sempre bom ver Marte e como ele se comporta em tempos de conflito. Ele entrou em Peixes no dia 2 de março e vai até o dia 9 de abril. E esse é um momento muito ruim para a gente ter um Marte em Peixes. Na boa, sabe por quê? Porque Peixes é um signo de água. É importante a gente ter Marte em signo de ar, que é inteligência, que é articulação, em signo de terra, que é concretização, né? Em signo de fogo, que é ação, mas em signos de água, a gente embaralha eles com afetos, com emoções, e aí a gente vai para o embate com o coração batendo na boca. Não é um bom posicionamento mesmo, é bom para outras coisas, não para o momento belicoso que a gente está vivendo, sabe? Então é possível que a gente esteja se sentindo muito medroso, e muitos estamos, sem saber o que fazer, ou reagindo ao invés de agir, reagir, né? Sendo muito reativo. E para o momento que a gente está vivendo é péssimo, porque isso só amplia tudo que é do reino das águas. Fanatismo religioso, principalmente, ideológico, político. Vai ser uma grande bateção de cabeça e a gente se alinhando cada vez menos nesse momento. E eu acho, sinceramente, que isso tudo vai contribuindo para um momento ainda mais grave ao redor da data de 20 de março, que é o começo do ano novo astrológico e que a gente fala daqui a pouco, sabe? Então até lá vamos com muita cautela. Mercúrio está retrô em Peixes, Marte está em Peixes e a gente tem que botar o coração na geladeira antes de tomar as decisões que a gente tem que tomar, certo? Antes da gente seguir em frente, queria pedir para vocês pensarem na hipótese de contribuírem, de fazerem uma doação para o canal. Vocês vejam que esse é um trabalho que é fruto de muito estudo, muita produção, muita edição. E quanto mais a gente puder contar com a ajuda de vocês, mais o canal pode expandir. A gente pode mandar isso para mais pessoas e pode fazer isso com cada vez mais qualidade. Então, desde já, muito obrigada às pessoas que estão contribuindo com a gente. E se vocês puderem estar com a gente nesse momento e dessa maneira, vai ser bom demais. Muito obrigada. Bom, meus amigos, eclipse. Tivemos um eclipse aí no dia 3 de março. Tem muita gente falando, Aline, por que você não fez o vídeo de previsão de março no final de fevereiro, como você sempre faz? Porque fevereiro foi insano, gente. Fevereiro foi o mês mais louco, tenso, todos os movimentos planetários acontecendo ao mesmo tempo e ainda um carnaval no meio. Então não deu. Mas a gente fala sobre tudo isso a partir de agora. Vamos lá, temos um eclipse, tivemos no dia 3 de março, um eclipse lunar de lua cheia no signo de Virgem. Mas um eclipse não fica restrito à sua data, ele tem... muitas coisas acontecem um mês antes do eclipse acontecer, a gente ainda tem uma semana eclipsada de 3 a 10 de março, e a gente ainda tem 6 meses de reverberação de eclipse pelos próximos tempos que afetam muitíssimo pessoas com aspectos importantes nos dois signos, Peixes e Virgem, e que pega em cima do Brasil, porque o Brasil é virginiano, nascido no dia 7 de setembro, essa história do caso Banco Master, das catástrofes ambientais acontecendo em Minas Gerais, no Sudeste, no Nordeste brasileiro, tudo isso pega muito forte o Brasil. O Brasil está sendo muito afetado por isso tudo.
Também pega muito fortemente questões relacionadas ao feminino, falei muito sobre isso no vídeo, assistam, deixo a capa do vídeo para vocês, né, para vocês procurarem assistirem, para entenderem as repercussões disso ainda nas suas vidas, né, porque vai pegar todo mundo, né, mas principalmente Virgem e Peixes. E como a gente tem a Lua, que é um arquétipo feminino eclipsado, a gente tem ocultação, e num signo muito feminino, né, um signo muito materno, na verdade, que é Virgem, a gente tem aí uma ocultação de temas do feminino que justamente porque são ocultados vão exigir que sejam revelados. No vídeo eu falei sobre o caso Marielle, que está chegando ao fim, né? Chegou ao fim. A gente tem aí o caso da menina de 12 anos, que era casada com um homem no interior de Minas Gerais, um absurdo, um adulto. Eu falei sobre isso no vídeo, não vou falar de novo. Agora, é muito sincrônico que justamente ao redor de um eclipse aconteça o que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi um caso de estupro coletivo de uma menor de idade. Então esses assuntos são muito penosos, muito difíceis. Essas questões do feminino vão se agravar, né? E eu vou explicar isso em outros vídeos. Mas esse é um assunto, são temas para a gente lidar nesses próximos dias, tá? E nesses próximos tempos. Falando em feminino, a Vênus entra no signo de Áries e fica de 6 a 30 de março. A Vênus é deusa dos amores e dos valores. A partir do momento que ela entra em Áries, ela entra na paixão, né? Porque Áries é o primeiro de fogo, então ela é ardente, ela é apaixonada, ela quer novidade, ela quer aventura. Isso é muito bom. Entretanto, em se tratando de economia, pode ser um período de guerra justamente em se tratando da ampliação dos conflitos ligados a questões econômicas. Na sequência, essa Vênus apaixonada, ela quer mais. Ela faz um encontro com Saturno e com Netuno, logo quando ela entra na real, de 6 a 9 de março, pedindo, se colorindo com Saturno e com Netuno, pedindo a seriedade, por mais que seja uma grande paixão, também é possível ser sério e profundo com Netuno. Então, profundidade, estabilidade, segurança, onde é que eu estou pisando? Né? E a profundidade, a poética da vida 2, né? Como é que a gente se encontra, né, nessa vida 2, como somos como casal nessa vida a 2, tudo isso vai ser um chamado para esses dias entre 6 e 9 de março, tá bom? Com quem eu posso contar? Essa é uma pergunta para a gente se fazer nesses dias com essa Vênus em conjunção com Saturno e com Netuno. Quais são as alianças que eu tenho com os meus amores, com as minhas amoras, mas também alianças diplomáticas, com quem eu posso contar? Ou não? Quem é que vaza no momento em que você mais está precisando? Eis o tema, eis o assunto, tá? Eis a atenção. Bom, meus amigos, antes da gente falar dos próximos aspectos, queria convidá-los para participarem do Clube de Membros. Já já eu falo sobre Júpiter direto. Júpiter acaba sua retrogradação, mas vídeos especiais sobre esses assuntos grandões, eles saem com exclusividade, com antecedência para os membros do canal. Portanto, se você for membro, você vai receber isso tudo de forma antecipada. E isso é bem bom, né? Bom, dando sequência, dia 11 de março a gente tem o fim de Júpiter retrógrado. Sim, esse cara estava retrógrado desde o dia 11 de novembro e a partir de 11 de março ele volta a andar para frente. Isso é importante porque Júpiter é o deus da justiça e Câncer é um signo ligado à família. Então, a partir do momento em que ele volta ao seu movimento direto, os projetos ligados à expansão Júpiter da família Câncer voltam. Então, questões ligadas à casa, à família, vida íntima, maternidade, feminino e justiça andam para frente de uma maneira muito mais adequada, coerente e próspera a partir dessa data. Então, se você tentou determinadas coisas desde novembro e não estava rolando, pode ser que a partir de agora role, pode ser que a partir de agora funcione. Deixo para vocês o vídeo Júpiter em Câncer, que é a grande marca, uma das grandes marcas de sorte desse ano de 2026, com tanta coisa difícil, a gente tem mais é que olhar para Júpiter e dizer para a gente entender, né, o que ele está dizendo para a gente. Então eu deixo o vídeo para vocês, assistam, porque ele fica no céu em Câncer até o dia 30 de junho. O próximo aspecto importante é Marte em conjunção com o nó do norte no signo de Peixes entre 11 e 15 de março. Aqui a gente está falando do princípio da ação e da guerra, junto com um princípio que fala para a gente muito de destino. Portanto, algo que aconteça pela força do destino, uma potência kármica, que dita um acontecimento que tinha que fazer parte da história, da nossa história,
das histórias alheias, da história do mundo. Esse é um momento importante para a gente prestar atenção e ficar atento. Essa configuração também fala para a gente ter muita atenção com saúde física e com saúde mental e para a gente tomar muito cuidado com fanatismos de modo geral, sejam eles religiosos, políticos ou ideológicos, que levam-nos a lugar nenhum antes do ano novo astrológico, porque a gente ainda está com um monte de planetas em peixes e esse é o mau aspecto de peixes, é o fanatismo. Fanatismo em meio à guerra, seja a guerra entre os países ou as nossas guerras particulares, é péssimo, né? O próximo aspecto é a Vênus em quadratura com Júpiter entre 16 e 19 de março. A Vênus está em Áries, Júpiter está no signo de Câncer e aqui a gente está falando de um momento de saco cheio da vida, de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente está assistindo, acompanhando, lendo, porque a Vênus é a deusa dos prazeres, e a gente não quer problema, a gente quer paz e sossego, né? E ela tem a ver com os prazeres da vida, com o gozo da vida. E Júpiter, que tudo amplia em Câncer, é a ampliação da preguiça, do conforto. Eu quero pantufa, eu quero comidinha quentinha, não me perturbem. Então talvez esses sejam dias quase como uma brecha assim no calendário para a gente fazer nada, para a gente ou se divertir, ou para a gente descansar, para a gente se esvaziar, para a gente gozar com a vida, com a beleza, com a arte, com o outro, com tudo. Em momentos muito importantes e principalmente esses que a gente está passando, tão desafiadores, a gente precisa aprender, que a gente precisa reabastecer para a gente dar continuidade às coisas difíceis e cotidianas. Bom, meus amigos, no dia 18 de março, um pouco antes do ano novo astrológico, a gente tem a última lua nova do ano, que é a lua nova no signo de Peixes, a 28 graus de Peixes. E esse é o convite para o início de uma lunação que fala de encerramentos. Então é o começo do fim de um longo período. Essa lua vai exigir da gente quietude, silêncio, espiritualização, espiritualidade, preocupações e atenções, na verdade, tá? Pra você não ficar nervoso, não ficar preocupado. Há uma atenção maior para questões ligadas à saúde física e mental, questões ligadas a finalizações, mortes, despedidas, finais de ciclo, exílio. E uma questão que para mim, vida coletiva, deve pegar grande é a questão de migrantes e refugiados. Eu que já trabalhei no assunto, já fui trabalhadora humanitária, gosto muito de trazer uma clareza para as pessoas da diferença. Migrante é aquele que viaja porque acha bacana, porque quer morar em outro país, porque quer estudar em outro lugar, porque foi convidado a trabalhar não sei aonde. Outra coisa é um refugiado. Refugiado, ele busca refúgio, ou ele sai do país dele, ou ele é morto por algum motivo, tá? É uma questão de vida ou de morte. Então, existe uma diferença brutal. Esse é um momento muito importante para refugiados em especial. A gente está num conflito que para mim vai escalar e esse é o momento da gente ter este olhar, não apenas para quem busca sobrevivência, mas também, e nesse movimento importante de Peixes, a gente imaginar que tudo pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Então que a gente receba essas pessoas e que a gente ajude, porque em algum momento da vida, da história, se não nós, nossos filhos ou pais, né, ou netos, melhor dizendo, passarão por isso. Né? Qualquer um pode passar por isso, então que a gente tenha esse olhar. Bom, como a lua nova no signo de Peixe é a última do ano, antes do ano novo astrológico, tem muita coisa para falar, vou fazer um vídeo especial aqui no canal, portanto não percam mais, se você for um inscrito, vai ficar muito mais fácil de você acompanhar. A próxima data é a mais importante do mês, dia 20 de março. Tudo que se constela ao redor do dia 20 de março é muito importante porque é quando começa o ano novo astrológico. O ano novo não é essa data inventada pelo homem de 1º de janeiro. É o ano novo da natureza, portanto a entrada do Sol a 0 grau do signo de Áries, o começo da primavera no hemisfério norte, do outono no hemisfério sul e o começo da jornada zodiacal como nós a conhecemos. A questão é a seguinte, quando a gente tiver o Sol entrando em Áries, a gente vai ter uma conjunção de Sol, Saturno e Netuno, que já estão ali esperando pelo Sol, tudo isso junto em Áries. Portanto, a gente traz a consciência solar para este momento e que pode falar para a gente sobre a ampliação do conflito como nós estamos vendo na atualidade. Tem muita gente me perguntando, Aline, isso vai acabar, isso não vai acabar? Eu acho que isso faz parte de um marco histórico importantíssimo que é a conjunção desses dois grandes planetas em Áries e a partir do momento que a gente tem o Sol, a gente pode entender com mais clarividência, o Sol ilumina o tamanho do conflito que até agora não é o que muita gente está chamando de a Terceira Guerra Mundial, porque para isso é preciso
que o mundo esteja envolvido. Portanto, as grandes potências como China, Rússia ou Índia não estão envolvidas no conflito. Então nós estamos falando de um conflito específico. Não é a Terceira Guerra Mundial até agora. Entretanto, dentro do nosso exercício criativo da astrologia, de pensar cenários, existe uma possibilidade para isso tudo escalar? Existe. E um momento ao redor da data de 20 de março talvez fizesse muito sentido astrológico, tá bom? Entretanto, de novo, é justamente no começo do ano novo que a gente tem que seguir em frente com os nossos projetos e imaginar cenários positivos, criativos, aventureiros e apaixonados, né, para o início de uma grande aventura pessoal. Então eu convido de novo vocês a pensar as coisas sob outras perspectivas, outros ângulos, e usar a potência criativa, apaixonada e cheia de vida de Áries para se conectar com a vida e não com a morte, e não com esses desafios intransponíveis, tá bom? Bom, meus amigos, como eu vou fazer um vídeo muito especial sobre esse assunto, que é um assunto super interessante, né? Inscrevam-se, né? Porque assim vocês não vão perder os próximos vídeos do canal, e vocês continuam com a gente. Bom, na sequência, Marte faz um grande trígono com Júpiter entre os dias 20 e 23 de março. É também uma marca do equinócio, vejam bem, cai justamente no dia 20 de março, então vai estar tudo junto e misturado. Marte vai estar no signo de Peixes, em bom aspecto com Júpiter em Câncer. Ele potencializa lindos projetos do coração, sabe, projetos artísticos, projetos de maternidade, projeto de casa, de família, de espiritualidade. Pode ser um momento lindo, muito favorável. Entretanto, até um trígono pode ser desafiador, porque a gente tem Marte, que é o deus da guerra, sendo potencializado por Júpiter, então a gente pode ter a maximização do conflito. Por isso que eu estou falando sobre a possibilidade, inclusive, do começo de uma terceira guerra. Tá bom, meus amigos? Amigos, essa data de 20 de março é uma data muito importante, porque além disso tudo, a gente ainda tem a volta de Mercúrio direto nesse dia. Então, é muito interessante perceber que é só a partir dessa data que a gente pode tomar decisões mais lúcidas, mais acertadas, de longo prazo, mais assertivas, com mais consciência. Então, de novo, se não deixei o vídeo sobre Mercúrio retrógrado no signo de Peixes, esse é um aspecto importante. Bom, entre os dias 24 e 27 de março, a gente tem a Vênus em conjunção com Quirón, ambos em Áries. Aqui a gente está falando de dores, de amores, coisas que podem nos tocar em se tratando de uma certa frustração amorosa, dores de amores antigos. E como a gente está falando da deusa dos amores e dos valores, um momento que talvez simbolize uma piora em se tratando de questões econômicas do mundo. Então é para a gente ficar muito atento, né, durante esse período. E por falar em Vênus, ela entra no signo de Touro e fica de 30 de março a 24 de abril. A Vênus em Touro está domiciliada, é um ótimo aspecto, mas vamos combinar que num ano de reviravoltas, justamente com Urano em Touro, no último grau ali, né, no grau crítico, a gente pode estar falando de reviravoltas financeiras, sim. Em se tratando do plano afetivo, emocional, é um momento maravilhoso para relacionamentos, para a família, para o amor consistente e sólido, para o sexo, para a sexualidade. Então que a gente aproveite bastante, principalmente quando ela estiver fazendo bons aspectos, porque quando ela estiver fazendo maus aspectos e encontrar lá na frente, lá no finalzinho, na reta final, com Urano, o bicho vai pegar e vai azedar. E aí eu estou falando de um período econômico bastante complicado em março e abril, vocês já estão vendo, né? Entre março e abril, a gente vai ter um momento econômico, financeiro muito complicado no mundo. Essa história do Banco Master pode ficar ainda mais cabeluda do que a gente já está imaginando e, enfim, a ver, vamos conferindo. O próximo aspecto é um aspecto delicado, é uma quadratura justamente dessa Vênus, um aspecto difícil da Vênus com Plutão, que está no signo de Aquário, acontece entre 30 de março, assim que ela entrar, e 4 de abril, é no final do mês. Então, no final do mês, fica atento. A gente tem aí algo que possa sinalizar um momento muito mais complicado para a economia, ainda mais complicado pelo acréscimo possível de alguma questão ligada à inteligência artificial e desenvolvimentos tecnológicos, que isso também entra no cenário do final de março, começo de abril. E a gente está falando aqui de duas outras questões ligadas ao feminino. Portanto, um momento muito delicado para a violência contra a mulher, a segurança da mulher. Mulheres não andem em lugares perigosos, mulheres fiquem espertas, sabe? E que sejamos protegidas umas pelas outras, tá? Que a gente cuide umas das outras. E é justamente ao redor dessa data que o caso Epstein
pode trazer mais informações e mais situações podem serem divulgadas pela mídia e a situação fica ainda pior, como se já não estivesse suficientemente pior, mas parece que ainda não caiu. Ainda não caíram as pessoas que tinham que cair por conta dessa história, né? É incrível como a rede de sustentação dos grandes é extensa. Bom, meus amigos, se vocês quiserem entender esses aspectos na vida de vocês, de novo, para um atendimento personalizado, porque é impossível atender todo mundo aqui embaixo, entre em contato comigo por e-mail e a gente marca uma consulta personalizada. Bom, meus amigos, antes da gente chegar ao final, queria pedir para vocês curtirem, hyparem e compartilharem esse vídeo, porque isso ajuda muito ao canal, né? E muita gente pode estar melhor orientado para o mês de março. Né? Bom, tentando conectar esses pontos todos, esse é um mês para mim perigoso. Eu acho que as coisas podem escalar e muito. Ao mesmo tempo, é o início de um novo tempo, porque começa o ano novo astrológico com 2 planetaços também iniciando uma nova jornada. Então que a gente faça os nossos rituais mais bonitos, que a gente tenha os nossos planos mais bonitos, apesar de tudo, Aline, apesar de tudo, a gente tem que seguir com beleza, com firmeza, com coragem e com alegria no coração, principalmente Áries nos convidando a essa força criativa e cheia de vitalidade. Então que a gente faça os nossos rituais mais lindos, que a gente mentalize os nossos desejos mais profundos para a gente realizar a partir de agora, apesar de tudo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Acompanhe os próximos vídeos durante todo o decorrer do mês e, como eu sempre digo, que o céu e a terra nos guiem e que o amor nos transforme.